Fã do horror, chegamos ao último vídeo do nosso especial 100 anos de horror do trash modernizado, comemoração ao centenário do gabinete do Dr. Caligari, lá de 1920, em que eu trouxe a lista com os 100 melhores filmes de terror de todos os tempos e separado por décadas, né? Finalmente chegamos nos anos 2010 e eu vou trazer aqui quais são os 10 últimos filmes da lista, né? Tá curioso? Quer saber quais foram os meus preferidos da década passada? Pois bem, fique comigo depois da vinheta, mas não esqueça de antes se inscrever no canal, ativar a notificação e também seguir a gente lá no Instagram. Bom, daqui a pouco eu tô de volta com o Zé Fini dessa lista. A última década foi marcada por um sopro de novidade e de boas produções vindas diretamente do cinema de terror independente americano, né? Esse movimento cinematográfico foi o que melhor movimentou o gênero nessa última década, né? Principalmente por conta da uma nova safra de excelentes diretores que despontaram durante esse período. O cinema indie, o tal malfadado pós-horror, que eu espero que já tenha caído em desuso esse termo pejorativo e horroroso, ele trouxe à tona vários dos principais medos dessa última década, como por exemplo o medo do próximo e diversas fobias sociais que são inerentes ao governo Trump e ao excesso e aumento do conservadorismo que aconteceu em vários países ao redor do mundo durante a última década, e abordou questões como por exemplo o aumento do racismo, xenofobia e principalmente o avanço da extrema direita. Além disso, o fundamentalismo religioso, o maniqueísmo e também a volta com força do satanismo, cultos e tudo mais voltaram à pauta com força também por causa de um retrocesso da humanidade com essas questões religiosas. Além, é claro, que a última década trouxe algumas das maiores bilheterias da história do cinema de todos os tempos, e eu tô falando de coisas ligadas à franquia Invocação do Mal, Annabelle ou It, a Coisa, e falando nisso também trouxe de volta aos holofotes Stephen King. E o primeiro filme da lista é Sobrenatural, de 2010, uma junção entre James Wan, Leigh Whannell e Jason Blum, três dos nomes mais quentes do terror dessa última década, que deram um novo alívio e despertaram um novo interesse ao cinema de assombração. E pra você ver como que eu tô falando é verdade, é só você ver o quanto de produções que apareceram depois que vinham no pôster escrito dos mesmos produtores ou do mesmo diretor de Sobrenatural. E eu arrisco a me dizer aqui que é a melhor franquia de terror da década passada. Invocação do Mal pode ser esse sucesso estrondoso de bilheteria e criou até o malfadado Conjuro Inverso, mas Sobrenatural é muito superior. Aliás, eu preciso falar aqui que aquela cena em que aparece pela primeira vez o Lipstick Face Demon ali atrás do ombro do Patrick Wilson, nossa, até hoje ela me dá uma má impressão e me dá um arrepio nos pelos do braço toda vez que eu a vejo. Em segundo lugar, Berberian Sound Studio, de 2012, uma ode ao cinema de terror italiano, dirigido por Peter Strickland e com uma atuação, assim, fora de série e visceral de Toby Jones. Jones faz o papel de um sonoplasta de filme de terror italiano dos anos 70, nesse thriller que é obscuro e atmosférico e brinca com a metalinguagem, a vida imita a arte e perde-se entre a realidade e a loucura, o palpável e o onírico. É uma carta de amor declarado ao diálogo e, bom, é só pra quem quer escolado mesmo no cinema de terror, que não é ligado nas produções mainstream, porque ele mexe muito com aquela coisa do subentendido, ele deixa várias questões no final em aberto e isso pode não ser muito agradável para o grande público. Em terceiro lugar, O Exército de Frankenstein, de 2013, onde um grupo de soldados russos se embrenha durante a Alemanha nazista no final da Segunda Guerra Mundial, né? E eles invadem um laboratório onde um dos descendentes do Dr. Frankenstein, né, através dos seus diários, começam a fazer uma série de experimentos para criar monstros, super soldados, robôs com fins bélicos. Estilo found footage, que fez muito sucesso durante a década de 2010 até chegar à exaustão, só que estamos falando de um dos exemplares da melhor estirpe. Bagaceira do começo ao fim, muito sangue, tensão e olha, das criaturas mais originais e sensacionais que você vai ter visto no cinema nas últimas décadas. Em quarto lugar, eu vou abrir aqui uma exceção em toda essa minha lista, que eu vou colocar dois filmes em quarto lugar, que é VHS 1 e VHS 2, respectivamente de 2012 e 2013.
Projeto Found Footage, idealizado por Brad Miska, que é o cofundador e editor do site Bloody Disgusting. O VHS, tanto 1 quanto 2, traz o que há de melhor da nova safra do terror, principalmente do movimento do cinema independente americano, chamado de Mumblegore, em que ele reuniu vários cineastas dos seus 20 e tantos e 30 e poucos anos, que cresceram assistindo as produções dos anos 70 e 80, para fazer essa compilação e levar toda a sua genialidade e a sua inventividade para a Terra, trazendo um novo frescor para o gênero. No estilo antologia, né, que tem vários segmentos, cada um dirigido por diretores diferentes, traz em seu time nomes como Adam Wingard, Simon Barrett, David Bruckner, Ty West, Jason Eisner e os filipinos Timo Tadjante e Gareth Evans, né, aqueles responsáveis pelos filmes de ação mais porra louca dos últimos tempos, que é aquele cinema de ação filipino. Não sei se você já assistiu, mas recomendo também. VHS também teve um terceiro filme que não é nada bom, mas é que em nosso quarto lugar ficou nesse empate técnico na pesquisa do Datamarcos. Em quinto lugar, o Babadook, de 2014, filme da diretora Jennifer Kent, lá da Austrália. Por sinal, os anos 2010 também foram marcados por um momento ali em que o cinema de terror da Oceania também apresentou várias coisas interessantes pro gênero. A diretora que entrega um horror psicológico indie, com um hype arrebatador em vários níveis, e apresenta o melhor monstro da década, o creepy senhor Babadook. E tudo isso que nas suas entrelinhas, né, como um bom filme de terror, se trata nada mais nada menos do que a metáfora da maternidade, né? O peso de ser uma mãe solteira. O Sr. Babadook entra no meio dessa história toda como um conto folclórico, né? Como uma mitologia infantil, mas que realmente é muito assustador. Em sexto lugar, Corrente do Mal, de 2014, o terror indie-sexual do diretor David Robert Mitchell, influência descarada do cinema dos anos 80, principalmente de Halloween, de John Carpenter, que mostrou que há sim vida inteligente no cinema de terror adolescente. Bom, aqui ele inverte totalmente seu status quo, funcionando como uma espécie de slasher às avessas, onde você não pode fazer sexo, senão você vai contrair uma espécie de maldição, um encosto sexual DST, né? Tipo, uma metáfora e simbolismo a AIDS que precisa ser passado para outra pessoa. Ou seja, você precisa transar com outro para sobreviver, senão você e a pessoa que te passou vai morrer. É originalíssimo. Em sétimo lugar, Starry Eyes, de 2014, outro dos melhores filmes de terror da década, também um throwback e referência explícita aos filmes de terror dos anos 60 e 70, principalmente com os temas abordados a cultos secretos e satanismo, e também tem lá uma pegada, um quê meio de David Lynch e David Cronenberg. Um filme que passeia entre o tétrico e o body horror, mostra as entranhas da exploração e abuso sexual de diretores e produtores de Hollywood com atrizes em promessas do estrelato, né? Com uma performance incrível e visceral da protagonista, Alexis Soule, e elementos bem violentos, assustadores e sangue a rodo, que adiantou já a tendência dos escândalos de abuso sexual que iriam estourar em Hollywood, principalmente por causa do Harvey Weinstein e Companhia Limitada, né? E credenciou os dois diretores ao estrelato e a dirigir, por exemplo, o remake de Cemitério Maldito, falando aí da volta de Stephen King às telas. Em oitavo lugar, A Bruxa, de 2015, já um clássico absoluto de Robert Eggers e um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, sem a menor sombra de dúvidas. Esse conto folclórico da Nova Inglaterra traz temas como satanismo e bruxaria, como metáfora para escancarar medos e retrocessos bem modernos, apesar do filme se passar no século XVI, né? Estamos falando aqui do fundamentalismo religioso, do conservadorismo, do puritanismo e principalmente o medo e a repressão do feminino. Foi a película que catapultou Robert Eggers como um dos melhores diretores dessa nova safra, né? Ele é produzido pela RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira. E botou aí no mapa novamente essa tendência da volta do folk horror aos cinemas. Além do que, foi responsável por creditar a distribuidora A24 como sinônimo de filme de terror independente americano dos bons. Em nono lugar, de 2018, Hereditário, somente o melhor filme de terror da década de 2010. Todas as hipérboles e superlativos usados para elogiar esse longa são reais e oficiais. Tudo isso para enaltecer a estreia de Ari Aster, outro dos melhores diretores da década, na direção.
Mais uma vez o tema seita satânica e demonologia está em pauta, com Toni Collette uma atuação visceral, uma reviravolta brutal na metade do longa e uma das cutscenes mais cruéis da história do cinema. Ele é um filme que te mantém colado na cadeira do cinema, né? A escuridão vai te abraçando e vai sendo construído em todo aquele processo de slow burning, né? Criação de atmosfera, criação de personagens, pro terceiro ato ser uns 2 pés no peito e deixar, sabe, deixar neguinho apavorado. Hereditário, parabéns, melhor filme de terror dos últimos 10 anos e Ave Paimon. Em último lugar, fechando a lista dos 100 melhores filmes de terror de todos os tempos, Robert Eggers ataca novamente com O Farol, de 2019. Exercício de cinema puro, em sua essência, inspirado no expressionismo alemão e no cinema soviético na década de 20, coloca Willem Dafoe e Robert Pattinson em um tour de force, isolados em um farol numa ilha da Nova Inglaterra no final do século XIX, com uma degradação do relacionamento entre eles, recheados de alucinações, frustrações sexuais, tem um quê de sobrenatural e uma pitada ali de H.P. Lovecraft e também traz muito dos contos náuticos e da mitologia náutica, né? Aquela coisa meio Robert Louis Stevenson, meio Herman Melville e tem lá um quê também da mitologia grega. Curiosidade é que o filme foi todo captado em 35mm e uma câmera da década de 30, ele foi usado lentes da década de 10 e filmado na proporção de 19:1, né? Que era exatamente aquela proporção em que os filmes eram exibidos nas telas de cinema naquela época. Além do monte de filtros e efeitos granulados para deixar o filme com aquela aparência de antigo. Bom, fã do horror, é isso. Terminamos uma jornada, uma epopeia em 100 anos de horror, onde eu trouxe, na minha opinião, né, os 100 melhores filmes de terror de todos os tempos, divididos por décadas. Assistiu todos os vídeos? Eu coloquei numa playlist que tá aqui embaixo na descrição o link. Comente aí embaixo o que você achou da lista de 2010. Eu sei que vai dar polêmica. Compartilhe aí também o vídeo com as outras pessoas que gostam de filmes de terror. Interaja lá nos outros vídeos também. Ele foi feito com muito esmero, pesquisa e carinho pra você, fã do horror, mostrando minha paixão por esse gênero cinematográfico que assusta pessoas e cria ótimas histórias nos últimos 100 anos. Fica com a gente aqui no Trash Modernizado, acompanhando nossos reviews, todo o nosso conteúdo e muito obrigado por estar junto comigo nessa. Falou!